Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. São 9h36 da manhã, horário Bom Retiro e, muito importante, horário Copacabana. Porque hoje nós temos nosso convidado Pedro Doria, da República de Copacabana. São 5 horas para frente, então faz a conta aí, Samuel, em Tel Aviv e Gaza. Em Jerusalém, são 14h35 em Jerusalém, né? São 8h35 na Trumpland, MAGA Country, nos Estados Unidos, e você continua lá na Espanha medieval, né? 1h36 na bela cidade de Córdoba. Tá bom. Escuta, Samuel, antes de enfiar o Pedro na nossa conversa, vamos bater rapidinho conjuntura. E minha primeira pegadinha. Eu vou inverter o jogo. Você primeiro dá o seu plano. Sobe no caixotinho, como é? Querosene jacaré, como antigamente, e dá teu plano. Bom, como sempre, muita coisa acontecendo, muita novidade, infelizmente, novidades trágicas na sua maioria. Eu que sou sempre aquele que vê o copo meio vazio, estou olhando lá para os problemas que ocorrem na região. Em Israel nós temos a discussão em relação à votação do orçamento, 200 bilhões de dólares de um orçamento muito polêmico, e o centro da discussão continua sendo a questão da alocação para os ortodoxos. Cortes praticamente em todas as áreas da economia israelense, menos nas alocações para os ortodoxos. Esse é um dos elementos que tem norteado a discussão na sociedade israelense. Obviamente, o recomeço da guerra, que nós abordamos muito brevemente na semana passada, se transformou numa ação de grandes proporções, com as tropas israelenses voltando a entrar na faixa de Gaza, e a contínua preocupação com a questão dos reféns. E o terceiro elemento fundamental que vem ocupando as mentes de todo mundo que está envolvido com isso nessa semana é o fato de que não há uma retomada das negociações sobre os reféns. Muito ping-pong, muitas alegações de todos os lados. Houve a publicação de um vídeo de 2 reféns que clamam pela tentativa de salvar a vida dos que ainda estão vivos lá, mas isso continua sendo parte de um debate político muito profundo e muito polêmico. Bem, você é mais curto e grosso, ou você é mais curto e grosso do que você hoje? Eu sempre sou mais fino do que você, né? Você é mais grosso, né? Mas é o seguinte, eu estou vendo, eu vou usar a palavra convergência. A palavra convergência nem sempre tem uma conotação positiva. Nós temos uma convergência da intensificação da guerra, não, como você falou, das negociações sobre reféns e o day after, e ao mesmo tempo a intensificação, não vou chamar de guerra interna, é muito perigoso, dos conflitos internos. O que nós temos em Israel é uma ironia. De um lado, nós temos o pós-7 de outubro, que é a intensificação da guerra em Gaza. E, ao mesmo tempo, o Netanyahu, ele quer fazer o quê? Voltar para o 6 de outubro. Ele quer voltar para aquele período antes dos ataques que ocorreram no 7 de outubro, que são as polêmicas internas de Israel. Ele está novamente tentando endurecer o seu governo, no sentido de centralizar o governo, mas com isso o que aconteceu antes do 7 de outubro. Ele divide a sociedade. Então nós temos esse paradoxo. De um lado, Israel parece ter uma nova tática e estratégia de luta mais coerente em Gaza, mas ao mesmo tempo ele divide o país. Então como você pode conduzir uma guerra se você divide o país? Esse que eu vejo é o dilema em Israel, né? Ele quer, obviamente, novamente Netanyahu, ele quer esquecer o 7 de outubro em si, porque é uma data, é uma mancha na história de Israel, houve um fracasso coletivo, uma responsabilidade coletiva, tanto do comando militar de inteligência e do comando político. Ele simplesmente quer socializar a responsabilidade para o comando militar e, obviamente, para o comando de inteligência, agora
com a demissão do chefe do Shin Bet, da Segurança Interna, mas se eximindo de sua responsabilidade no caso, achando que um eventual sucesso na guerra possa abafar os conflitos internos. O último ponto que eu estou muito curioso para ver é se essas divisões internas podem, de alguma maneira, afetar diretamente a condução da guerra, caso ocorram mais atos que não só pingaram até agora de desobediência civil. Não no sentido de protestos políticos, mas de eventual recusa de reservistas de servirem. Tivemos casos esporádicos, não vamos fazer um alarde. Eu acho ainda exagerado o alerta do ex-presidente da Corte Suprema, o Barak, dizendo que é um risco de guerra civil em Israel. Não, isso é muito perigoso, é alarmismo, mas temos esses dois pontos. Sabe? O governo mais forte, mais coeso e o país mais dividido. Eu acho que a resistência civil pode vir muito mais, Caio, do lado realmente civil. Já se fala em vários setores de deixar de pagar impostos. Então, aqueles que estão se rebelando contra a transferência desses recursos para os setores ortodoxos, obviamente por questões eleitoreiras. E aí, o que houve nos últimos dias foi uma reavaliação da importância da possibilidade de os ortodoxos realmente exercerem essa pressão sobre o governo, porque eles dependem desse governo tanto quanto o governo depende deles. Todo mundo sabe que se houver novas eleições, os ortodoxos perdem feio uma parte das cadeiras que eles têm na Knesset. As últimas pesquisas de opinião pública dizem que o Bennett, que foi primeiro-ministro, conseguiria 25 cadeiras numa próxima eleição. Isso o tornaria eventualmente capaz de substituir o Netanyahu como formador de um novo governo. Então, está tudo embaralhado e está todo mundo olhando para a possibilidade de novas eleições. Elas provavelmente não vão ocorrer por causa da não votação do orçamento até o dia 31 de março. Bem, vamos tentar desembaralhar um pouco com o nosso convidado. Então, vamos de Jerusalém para Copacabana, né? Pedro, quem é Pedro Doria? Eu conheço Pedro Doria, você conhece, mas para quem não conhece, o Pedro Doria hoje ele é diretor de jornalismo do Meio, ele é colunista do Globo e das rádios CBN, ele comandou redações no Globo e no Estadão e foi, que se chama de Night Fellow, ele foi convidado por um tempo na Universidade de Stanford. Ele é nosso primeiro convidado no podcast. É o melhor currículo que já tivemos, é o primeiro convidado, mas também ele tem um melhor do que o nosso, melhor do que o nosso. Isso que eu ia falar. Claro que é o melhor convidado, ninguém teve um currículo tão brilhante como o dele, e melhor do que esses dois velhinhos aqui do Bom Retiro conversando. Pedro, é um prazer estar com você. Vou fazer uma pergunta muito importante antes de tudo. Onde que é a praia mais bonita, em Copacabana ou em Tel Aviv? Cara, Copacabana. Perdoe. Mas Tel Aviv é mais segura. Do que Copacabana? Tenho dúvidas. Nesse momento, Copacabana está razoavelmente segura, mas aí depende do que a gente chama de segurança, né, Samuel? A gente não tem mísseis do... Diga, vamos lá. Eu só te perguntei sobre a praia em Tel Aviv para deixar claro que você conhece a praia em Tel Aviv. Não é de chutar, porque obviamente seria senão um cascateiro, né? Você teve na praia em Tel Aviv, por quê? Agora é uma conversa menos praiana, né? Mais geopolítica. Você fez uma viagem para Israel com uma delegação de jornalistas, basicamente, e algumas semanas, desculpa, foi em janeiro? Foi, né? Foi em fevereiro, início de fevereiro. Foi em fevereiro. Então, eu queria só saber de você, assim, você é um super jornalista, antenado, acompanha 300 coisas. Sobre essa questão em si, de Israel, o antissemitismo, o sionismo, os conflitos monetários, qual o impacto que essa viagem teve na sua cabeça e no seu coração?
eu fui nessa viagem, ela foi patrocinada pelo Instituto Brasil-Israel, pelo IB. É engraçado que eu escrevo sobre Israel e leio, eu sou um ateu fascinado por religiões. E como, aliás, 3/4 dos judeus que eu conheço. E eu leio sobre a região, tanto história antiga quanto história contemporânea, e escrevo há mais de 20 anos. E, por algum raio do destino, nunca tinha estado em Israel. E é impressionante o quanto que estar num lugar, sentar com as pessoas, conversar, traz uma coisa nova para a conversa, que é empatia. Você sente as pessoas, você sente o clima do lugar. E esse sentir, esse mero sentir, muda radicalmente a percepção de o que está acontecendo e de qual o tamanho do problema. Então, eu queria saber o que aconteceu antes e depois da viagem. Alguma coisa mais específica? Que eu li o teu texto no Globo, né? Se você quiser comentar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é difícil explicar o clima na sociedade de Israel hoje, porque a gente está habituado, eu que circulo muito no eixo Brasil-Estados Unidos, estou muito habituado com a ideia de polarização política, dessa polarização afetiva pela qual as democracias estão passando, o problema da ascensão da extrema-direita, dessa extrema-direita populista e autoritária, pela qual muitas democracias estão passando. Isso é o caso do Brasil, isso é o caso dos Estados Unidos, isso é o caso de Israel. Mas existe uma distinção fundamental, uma coisa que separa Israel muito dos Estados Unidos e Brasil, que é o seguinte: primeiro, eu nunca vi uma sociedade civil tão viva. O que eu estou querendo dizer com uma sociedade civil extremamente viva? Não importa quem você pare na rua para conversar, a pessoa tem uma opinião estruturada, informada e sólida, e ela consegue defender o ponto de vista dela com uma capacidade que é muito raro você conseguir. Você encontra bolsonaristas, lulistas, trumpistas, democratas nos Estados Unidos, no Brasil e tal. As pessoas têm algumas ideias vagas, falam muito slogans, você vê aquelas frases que meio que se repetem. Não é isso em Israel. As pessoas discutem política em Israel muito solidamente, e as pessoas sentem. Existe uma questão que eu acho que muitas pessoas não compreendem a respeito de Israel, que é o seguinte: depois da diáspora, da queda do fim do Segundo Templo, e me perdoe ir tão longe, mas o problema é que não dá para entender essa história se a gente não começa dali. Há uma baita de uma diáspora a partir da queda do Segundo Templo no ano 70, e os judeus se espalham pelo mundo. Tem a turma que vai para a Itália, da Itália para a Alemanha, e da Alemanha... E é muito interessante, aí eu estou falando evidentemente dos ashkenazitas. É muito interessante quando você vai olhando a história da diáspora, que é o seguinte: onde que você tem comunidades grandes judaicas importantes, como na Alemanha, como na Lituânia, como no Egito, como no Iraque? São os lugares em que, durante um período extenso, houve uma tolerância grande com judeus ali presentes. É sempre meio separados, mas havia algum espaço de tolerância. Ali você se consolida comunidades. Mas, essencialmente, o que acontece é que, não importa onde estivessem, sempre há os momentos em que pinta um governante novo e decide que a turma tem que ir embora, ou então a turma tem que ser subjugada de um jeito ou do outro. Então tem a turma que vai para ali, para a Alemanha, aí depois de ali vai e toma o rumo do leste europeu. Tem a turma que são os sefaraditas, que vão para a Península Ibérica, ficam durante tempo, aí começam a se espalhar, vão para Holanda e para Novo Mundo, ou então voltam para o norte da África, Oriente Médio. Tem a turma que fica no Oriente Médio e no norte da África. Então você tem esses três grupos. Se você olha geneticamente, eles são os três grupos: Mizraim, que são a turma norte da África e Oriente Médio; Sefaraditas, que é a Ibéria; Ashkenazim, que é a Europa, Alemanha e leste europeu. Eles são muito mais parecidos geneticamente entre si do que quaisquer outros povos. Então, essencialmente 2 milênios depois, essa turma continua um povo só. E essa turma continua um povo só, com essencialmente os mesmos livros sagrados e com ritos
essencialmente iguais, tem pequenas diferenças litúrgicas, debates doutrinários infindáveis, mas é essencialmente o mesmo povo, e que durante esses 2 milênios viveu uma vida que é essencialmente uma vida de insegurança, sempre devendo favores ao rei da ocasião. É uma vida de uma constante tentativa de sobrevivência e uma inacreditável manutenção daquela essência cultural. Aí acontece o Holocausto. E o Holocausto, em essência, mata 60% dos judeus europeus em 1 ano e meio. As pessoas não entendem isso. Não é durante a extensão da Segunda Guerra, não é desde que Hitler chegou ao poder. Em 1 ano e meio, mata 60% dos judeus europeus. Ou seja, se tivesse mais 1 ano e meio, acabava. Acabava. Aí o mundo olha para aquele troço e não olha para o Holocausto. Não olha para os pogroms a partir do século XIX para o Holocausto. Olha para toda a história, para os 2.000 anos de história. Olha para aquele troço e diz, temos um problema aqui. E o que o povo judeu está em essência dizendo é o seguinte, ou a gente volta para a nossa terra, de onde nunca saíram. Sempre houve comunidades judaicas muito importantes nos arredores de Jerusalém. Ou a gente volta para aquela terra, a gente tem uma terra e nós nos defendemos, ou vai acabar. E essa essência, essa coisa do acabar, era um troço surreal. Gente, matou 60%, 40% dos judeus do mundo, 60% dos judeus europeus em 1 ano e meio. Então criou-se Israel. Agora, ali dentro, tinha outro povo. Tinha outro povo que é uma mistura de samaritanos com judeus e com alguns outros povos que viviam ali na região, que foram islamicizados a partir do século VII com a invasão lá de Maomé, e que também sempre pertenceram àquela região. Então a gente está falando de uma região que tem 2 povos, e os 2 povos pertencem àquela terra e são profundamente enraizados naquela terra. Nunca foi uma terra com paz. Você para na frente do Muro das Lamentações. Eu fui no Muro das Lamentações até a extrema esquerda dentro do túnel, que é quase embaixo do Domo da Rocha, que é a mesquita que marca o lugar em que Maomé subiu os 7 céus e foi se encontrar com Alá, e que é essencialmente o lugar mais próximo de um canto dentro dos 2 templos, do primeiro e do segundo templo, que eles chamavam de Santo dos Santos, que é o lugar em que no dia do Kippur Deus vem à terra e se apresenta ao sumo sacerdote. Quer dizer, é o lugar mais santo que pode existir dentro do judaísmo. Então fui lá, chapei, ateu que sou, chapei minha cabeça, botei minha mão, evidentemente com a kippá na cabeça. E você anda por Jerusalém. Eu entrei numa loja de um árabe. O cara tinha um sobrinho em Curitiba, qualquer coisa assim, fez uma festa que eu era brasileiro, me levou lá para dentro e eu quero te mostrar uma coisa que você não pode comprar aqui nessa loja. Tinha um buraquinho assim de 30 centímetros no meio do piso da loja, com uma tampinha, ele tirou, puxou lá do fundo uma caneca com um copo d'água e me ofereceu. Esse é o poço mais antigo de Jerusalém, eu não sei se é verdade. Bebe dessa água aqui. Pior que eu posso pegar uma cólera, vamos lá, bebi a água, não vou fazer desfeita de não beber a água que ele está me oferecendo. Aí esse senhor falou, essa loja pertence à minha família faz 450 anos. Eu voltei para casa, abri internet para o hotel, abri para internet. É possível que no mercado árabe alguém seja dono de uma loja faz 450 anos, e a maioria das lojas centenárias das mesmas famílias. As pessoas são profundamente enraizadas naquela terra. Existe um problema que sempre existiu de 2 povos de culturas distintas tentando conviver. Às vezes a gente está mais próximo da paz, às vezes a gente está mais longe da paz. Depois do 7 de outubro, uma das coisas que mais me chocou foi uma declaração do Yossi Klein Halevi, que é autor de um livrinho, que é uma belezinha, chamado Cartas ao Meu Vizinho Palestino. Que o Stanley Truss traduziu no Brasil, não é isso, Samuel? Que o Stanley Truss traduziu no Brasil, exatamente. É uma graça o livro. E ele é tipo um Amos Oz, né? Aquele sujeito ponderado a favor da solução dos 2 estados, absolutamente a favor da paz. E depois do 7 de setembro ele se vira e fala... 7 de outubro. Eu não consigo... Desculpa, do 7 de outubro. Ele se vira e fala, eu não consigo mais encontrar em mim a empatia necessária para falar sobre paz.
E o problema de Israel é o seguinte: essa sociedade civil extremamente organizada, extremamente coesa, extremamente solidária. Porque ser judeu é compreender que dessa solidariedade você depende para a sua sobrevivência. Isso é 2000 anos de história embutido. Essa sociedade viveu um pogrom. É o primeiro pogrom desde o fim da Segunda Guerra, desde a Guerra de Independência, desde a independência de Israel. E, ao mesmo tempo em que essa sociedade, em pelo menos 70%, quer Netanyahu fora, eles olham para os arredores e falam: a gente não está seguro. Esse é um nó difícil de desfazer por um motivo muito simples. A sensação não é artificial, ela é uma sensação realista. Desculpa, você pediu para eu entrar um pouco mais em detalhe, eu talvez tenha me alongado demais. O Samuel não vai falar de Córdoba, né, que foi um dos centros dessa convivência. Sem história, Samuel. Vamos entrar na conversa. Infelizmente, foi o centro dessa convivência até que os espanhóis decidiram expulsar a comunidade judaica. Então, é parte desse roteiro que o Pedro traçou de convivência e conflito para as comunidades judaicas no mundo inteiro. Mas o que eu queria te perguntar, Pedro, é do teu ponto de vista, se é tão clara para você essa trajetória do povo judeu e a percepção de insegurança que o povo judeu sofreu ao longo de sua história na diáspora. Por que é tão difícil convencer a opinião pública internacional da legitimidade do Estado de Israel, do direito do povo judeu à autodeterminação? Porque o que nós estamos vendo ao longo de décadas já é a transformação de um antissemitismo que pode ser entendido como pessoal, como a rejeição individual do judeu, num antisionismo que é a negação do direito do povo judeu à autodeterminação. Por que é tão difícil de convencer a opinião pública internacional de que os judeus têm direito à autodeterminação como todos os outros povos que criaram seus estados nacionais? Eu acho, Samuel, que existem algumas questões aí. Primeiro, a gente tem que distinguir o antissemitismo tradicional, que é o antissemitismo de direita, que ainda é profundamente enraizado em diversos lugares. Você pode, no Brasil, nos Estados Unidos, ver esses movimentos autoritários de direita mais próximos de Israel, principalmente por conta do contato dos evangélicos. Mas se você vai para a Europa, o antissemitismo de extrema-direita continua exatamente onde sempre teve. A novidade que a gente tem mais recentemente é esse antissemitismo de esquerda, que é crescente e que é chocante. Uma das razões é a esquerda não resiste. Isso é inerente, né, a ser de esquerda. Você não resiste a uma história em que tenha claramente um oprimido e um opressor. É claro que na maior parte das vezes em que você vê numa história um oprimido e um opressor, você essencialmente está construindo uma versão de carochinhas da história como ela de fato é. Mas se você consegue contar isso de forma que tem um oprimido e um opressor, a esquerda já vai ter uma tendência para ir para aquele lugar. Mas, independentemente disso, a gente tem um problema do identitarismo. E o identitarismo é uma das piores pragas recentes da esquerda, porque ela transforma lutas complexas por direitos sociais numa fórmula que é muito simples de explicar por redes sociais, que é uma forma baseada em slogans e ideias simples, mas que ao mesmo tempo se fazem de complexas. E aí você começa a ver colonialismo em tudo, você vê opressão em tudo, você vê... E quando você olha para Israel, existe essa percepção, que é uma percepção incorreta, de que Israel é um país europeu, um país de pessoas brancas de olhos azuis, incrustado no mundo árabe. Basta ver o Samuel. Olha o Samuel. Pois é, exatamente. Vocês ashkenazitas, entendeu? Mas
70% da sociedade israelense vem do Oriente Médio e do Norte da África, 70%. Mas, Pedro, eu queria abrir um da... pouco essa conversa, porque você falou tudo certo. Agora, tudo bem. Além disso que você falou, da oprimido, opressor, criando essa história com da carochinha, mas por que a esquerda, no Brasil e no resto do mundo, ela não marchou pelos negros do Sudão, né? Ela não marchou quando teve Primavera Árabe, ela não marchou quando teve o Movimento Verde no Irã, sabe? Ela não marchou quando os muçulmanos na Bósnia foram vítimas do genocídio do Sérvio, sabe? A gente nunca vê isso, né? Mas isso só se marcha por isso, né? É isso, mas o mundo está cheio de genocídio, né? Você viu quando puseram Grozny do Alepo embaixo, você viu algum tipo de protesto da esquerda? Não viu. Quando puseram Gaza abaixo, o mundo caiu. Puseram Gaza abaixo, tá? Gaza foi posta abaixo. A gente tem que ter uma conversa sobre isso. Mas, independentemente disso, qual é a diferença entre o Sudão? Qual é a diferença em Grozny? É eslavo contra eslavo, entendeu? Em Alepo, embora tenham sido os russos que puseram o troço abaixo, no fim das contas é uma guerra civil dentro da Síria. No Sudão são negros contra negros. Em Israel são brancos contra árabes. É branco contra gente com pele colorida. A diferença é essa. Agora, a diferença é essa. Não, tudo bem. Claro. Mas, enfim, nenhum deles é branco como nós, entendeu? Portanto, são essencialmente oprimidos. A diferença são brancos. A diferença é que são brancos contra pessoas com peles coloridas. E é uma diferença artificial porque não são brancos, Israel. Mas não importa porque o estereótipo ganha. Pedro, você ficou chocado, acho que você ficou até um pouco chocado, eu li o material que você escreveu, que você acabou sendo cancelado no Brasil, né, num termo político da expressão, depois de sua viagem para Israel. Mas o seu discurso, também, gente que é de extrema-direita, também não gosta do que você escreve, que você falou agora, que você falou para a gente, e obviamente gente que, sabe, por que você foi cancelado? Você está surpreso? E por que você ficou surpreso com o cancelamento? Não, a gente vive eu sou liberal e a gente vive uma crise do liberalismo. A coisa que ninguém quer nesse momento é uma democracia liberal. A coisa que ninguém quer nesse momento é um ambiente aberto a debates em que as pessoas possam falar claramente o que pensam e ter debate na base do argumento, entendeu? Ninguém quer isso. A esquerda quer calar a direita quer calar a esquerda. O espaço do centro foi sufocado. E você vê isso em eleições por todo o Brasil. Não se elege mais deputado de centro. Não se elege mais deputado de centro nos Estados Unidos. Você ainda tem um pedaço do Partido Democrata que está vivo. Tal. Você tem esse problema na Europa. A gente vive um período muito similar ao período dos anos 30, que é uma crise do liberalismo. As pessoas não estão acreditando em democracias liberais. Então não tem surpresa nisso, Caio. Mas agora, você afetou pessoalmente, você ficou chocado, porque você foi alvo direto disso, né? Numa intensidade. Você é alvo disso, de polêmicas, quando você aborda a política brasileira. Mas o mero fato que você foi para Israel criou esse alarde. É um negócio bizarro. De repente, o Pedro Dória virou agente do Mossad, né? Sabe, virou um negócio. Pois é, eu não fiquei chocado. Eu não fiquei chocado porque eu compreendo a percepção que a esquerda tem de que... Eu sei exatamente quem o Breno Altman é, o que o Breno pensa, entendeu? E como o Breno age. E eu sabia que esse tipo de ataque ia vir, entende? Existe esse antissemitismo crescente na esquerda, que é disfarçado de antisionismo, mas eu acho que o Samuel descreveu muito bem, que ele é um eu não acho que necessariamente todo antisionismo seja antissemitismo. Este é. Porque este, no fim das contas, trata como ilegítimo o direito do povo judeu a ter sua pátria. É só isso. A partir do momento que você considera que um povo em específico não tem direito à sua terra, é porque você está tratando aquele povo como um povo menor, como um povo que tem menos direito do que outros povos. Isso é antissemitismo puro e simples.
E essa é a definição de antisionismo. Não existe tipos de antisionismo. Essa é basicamente a definição. Eu acho, Samuel, que você sabe como eu que existem seitas judaicas que acham que só quando o Messias voltar que pode haver Israel e, portanto, são contra a existência do Estado de Israel. Eles são antisionistas, mas não são antissemitas. Entendeu? Eu acho que nem todo antisionismo é antissemitismo. Este antisionismo de esquerda é antissemitismo. Então, eu acho importante a gente fazer essa diferença. É boa. Eu queria fazer uma provocação, porque estamos chegando no final da conversa, uma boa provocação nesse papo de antissemitismo, antisionismo. Me deu o gancho para fazer uma pergunta que eu queria fazer. Eu vou dar minha opinião antes. Eu acho que ele não é. De quem que eu estou falando? Existe uma certa acusação em setores da comunidade judaica brasileira que o Lula é antissemita. Você acha o Lula antissemita? Eu acho que ele não é. Dê minha opinião. Eu quero a tua opinião. A minha é irrelevante aqui. Se o Samuel quiser dar dele, também dá. Eu não dou palpite em política brasileira. Em função dessa conversa, em função dessas definições que nós fizemos agora, você pegou no ponto esse antisionismo que existe hoje é antissemita. Então eu quero te jogar na fogueira um pouquinho. Não tem nenhum problema. Eu acho que a discussão a respeito do Lula é mais complexa do que isso. O Lula é amigo do Jacques Wagner, por exemplo, ou do Guido Mantega há décadas. Amigos de vida, parceiros, uma amizade realmente profunda, sólida, tudo mais. Quer dizer, obviamente ele não é alguém que tem repulsa a judeus. Ele, obviamente não tem isso. Agora, o Lula tem ideias antissemitas. O Lula tem na cabeça dele uma caricatura, entendeu? Que no fim das contas, é ao voltar aos protocolos de Sábio de Sião, entendeu? Existe uma grande conspiração judaica que controla ou a política, ou a economia, ou ambos no mundo, e que manipula tudo mais. E o Lula acredita nisso. Ele acredita nisso por ignorância. Ele certamente jamais parou para estudar, para ter uma conversa profunda, tudo mais. Mas quando cai com muita facilidade naquele discurso de oprimidos e opressores, aí é um atalho fácil. E aí o Lula tem um problema que é o Celso Amorim. O Celso Amorim do lado dele, o Celso Amorim é um cara que não acredita na existência do Estado de Israel. Ele é contra a existência do Estado de Israel. E eu entrevistei o ministro algumas vezes, e é aquela coisa. Eu perguntei exatamente essa pergunta que você me fez, Caio, de o Sudão, a Síria, o Iêmen, a Ucrânia. E a resposta do Celso Amorim não, mas quando a gente olha para Gaza, a gente se entristece porque criancinhas estão morrendo. E, de fato, criancinhas estão morrendo, tá? Criancinhas também morreram no 7 de outubro. Criancinhas morrem em guerras, em quaisquer guerras. Criancinhas estão morrendo no Sudão, criancinhas morreram na Síria, criancinhas estão morrendo na Ucrânia. Então, mas aí vai para esse apelo emotivo que tem a ver com a tragédia da guerra, de qualquer guerra, e vira um atalho muito fácil. Quando Lula se vira e fala os judeus estão fazendo em Gaza o que foi feito com eles no Holocausto, é uma das declarações mais apavorantes que você pode ouvir, porque ela está factualmente incorreta. Essencialmente factualmente incorreta. Vamos dar de barato que 50 mil palestinos tenham morrido em Gaza. Esses são números, um exagero em cima dos números do Hamas. Números do Hamas. Existem 20 milhões de palestinos no mundo, entendeu? Percentualmente, a morte não representa uma fração do que aconteceu no Holocausto, mas eles meio que acreditam isso com base em ignorância, e essas são ideias antissemitas. Então, o Lula é aquele antissemita caricatural, o cara que tem nojo, não quer chegar perto, tem aversão? Não é. Ele tem amigos judeus sinceros e isso não afeta ele em nada. Mas a visão de mundo dele é como a visão de muita gente, a visão dos protocolos. O fantasma dos protocolos está presente no mundo hoje. É um sincretismo de protocolos, sabe, de ser com o Foro de São Paulo, sabe? Dá essa... É isso. Escuta, eu sou fiscal do tempo aqui. Eu sou um cara, eu sou liberal, mas não tanto, né? Sabe assim, né? Só porque está na internet pode falar 3 horas, não tem essa moleza, não. Então eu vou ter que, infelizmente, cancelar o Pedro, o Caio e o Samuel, porque está chegando no fim. Nós só temos um ritual
no final do Levante, quando chega no finalzinho, a gente inventou uma cascata muito Bom Retiro. Não tem, porque deu trocadilho. Então a gente dá os prêmios, que é o prêmio Bom Retiro e o prêmio Mau Retiro. Então vamos ser rápido. Samuel, você tem Bom Retiro e Mau Retiro hoje? Tenho, sempre tenho, e em geral, conforme combinado entre nós, o realista pessimista aqui vai dar o Mau Retiro, que é para um episódio muito curioso que aconteceu essa semana. Quem acompanha o que acontece no Oriente Médio sabe que os Estados Unidos ampliaram a campanha de bombardeio contra os Houthis no Iêmen, decidiram finalmente garantir de alguma forma o trânsito marítimo naquela região e atacar os proxies que sobraram do Irã naquela região. O que aconteceu de muito curioso, que seria engraçado se não fosse trágico, é que um dos assessores do Trump compartilhou com o editor de uma das mais importantes publicações nos Estados Unidos os planos do ataque. Aquilo deveria ter ido para um grupo muito seleto de assessores estratégicos e, por engano, o número do telefone lá, do Telegram, do editor daquela... Judeu, um grande jornalista judeu. Claro, é culpa dos judeus. Sempre. Exatamente. Tá direto, pode ligar diretamente ao que o Pedro mencionou sobre os protocolos dos sábios de mais uma conspiração então, judaica. Bola preta para esse assessor do Trump que avisou todo mundo que os Houthis iam ser atacados. Esse é o Mike Waltz, que é o assessor de segurança nacional. Mas é que ele não vai ser demitido porque o Trump odeia mais a revista The Atlantic do que... Talvez ele saiba. Escuta, meu Bom Retiro eu vou dar, antes de tudo, para o melhor convidado que já viu no Levante. Único, né? Pedro Único, chama Pedro Único, é o nome dele. E meu Mau Retiro, eu tenho que dar um Mau Retiro, obviamente, já começamos a conversar disso semana passada, eu vou dar para o sultão da Turquia, né? O Erdogan, como se diz, por mais esse passo rumo a um regime plenamente autoritário, sabe? O Erdogan é um campeão do conceito da democracia iliberal e quer manter a medalha de ouro dele, sabe? Ele é um campeão, sabe? E provas disso, os impactos são profundos internamente e, obviamente, tudo que acontece na Turquia tem desdobramento no Oriente Médio, na Europa. Então, Mau Retiro para o Erdogan. Essa é fácil, né? Foi mole, né? Não tem polêmica. E na semana que vem falamos sobre a Síria, que a coisa lá está realmente ficando complicada. Pessoal, Pedro, foi um prazer, uma aula, foi ótimo. Viva Copacabana, viva o Pedro. Tenho dito, tenho escutado. Quer falar alguma coisa? Só tchau, obrigado para o pessoal. Levante-se. Agradeço demais a conversa. Sempre um prazer falar contigo, Caio. Samuel, prazer em conhecê-lo. Legal. Prazer foi meu. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.